Este homem que é especialista em jornalismo político. Você acredita que possa o Foro de São Paulo? Foro de São Paulo são vários países da América do Sul que estão reunidos para tentar fazer da América do Sul um grande continente comunista. É isso que eles querem fazer, estão tentando. Você acha que tem chance do comunismo entrar no Brasil? Na verdade, eu acredito que nós já estamos tão subvertidos, já estamos tão corroídos que nem percebemos isso, Bibo. As pessoas, de um modo geral, elas não percebem que há uma estratégia quase cinematográfica nesse negócio. Tá? O querido amigo Malman, delegado Malman, né, em respeito à profissão dele e enaltecendo a qualificação dele como profissional de polícia e na sua formação também acadêmica de direito, obviamente, ele falou uma coisa extremamente importante. Veja bem, ora, fizeste a pergunta, é possível prender o Lula? É possível, diz o delegado de polícia, fiel aos seus princípios. Sim. Como policial. Se tiver motivo para prender, né? Tendo motivo, e a gente sabe que tem. A questão é trazer isso à tona e fazer com que tragam, né? Que isso venha a ser consolidado. A questão toda é, como bem disse o delegado Malman, ele não tem mais foro privilegiado. Ok, Lula não tem mais foro privilegiado. Agora, Lula tem amigos privilegiados. É muito diferente. Quem é que vai prender o Lula? Ah, vamos prender o Lula. Ok, tem evidências, tem uma série de coisas, de situações, de comprovações de que ele está envolvido. Isso está caracterizado numa série de situações. Agora mesmo Itamaraty está escondendo documentos do BNDES, das transações com Angola e tal, vão fazer sigilo, aí a justiça determina, não, abre o sigilo desse negócio envolvendo o Lula com o Odebrecht e não sei o quê. Está lá, é documento oficial e está no Palácio do Itamaraty. Sim, mas ele não está em inquérito nenhum ainda. Ainda não, por quê? Não está em inquérito. Porque precisa ser denunciado pelo Ministério Público. O Rodrigo Janot tem que chegar, ou alguém, né, da esfera do judiciário, tem que indiciá-lo, ou, enfim, encaminhar para indiciamento, aí o termo, o trâmite... não se sabe ainda se já não está no inquérito. Né? É a questão... pode estar no inquérito. Pode estar no inquérito e não veio à tona ainda. Mas... Pode ter sido referenciado, né? E se ele foi referenciado, ele tem que ser ouvido. Exatamente. Aliás, ele já foi convocado. Sim, né? se tu referenciar uma pessoa num termo de depoimento, interrogatório ou termo de declarações, aquela pessoa tem que ser ouvida. Sim, mas depois está no inquérito, não tem mais volta. Sim. Bebo, é o seguinte, inquérito, não, tu sabe... Olha, pelo que está falando, eu sempre fui cético, mas pelo que está falando aqui o delegado Malman, eu não estou, por favor, você petista fanático, eu não estou dizendo que o Lula é culpado, mas existe possibilidade de tanta roubalheira que se vê nesse país. Pô, por favor, você petista. O PT começou com um partido de presos políticos. Hoje é um partido de políticos presos. A maioria é essa. Não me leva a mal você que é PT. Nada contra. Tem que estar provado, comprovado. Mas a grande parte, a maioria da direção do PT teve presa. A maioria presa. Então dá para também pensar que possa ter algo de alguém superior. Mas nada se está dizendo aqui que é culpado ou que está provado. A gente está só aqui discutindo se vai preso ou não vai. Mas pelo que falou o delegado Malman, pelo seu comentário aqui, pelo que o senhor falou, eu acredito que a Polícia Federal prende qualquer um. Prende. Estou levando fé na Polícia Federal. Só o seguinte, a grande verdade é o seguinte, um inquérito se sabe como começa. Agora... Como ele vai terminar? É que nem esse programa. É que nem... Agora, tem uma questão importante. É bem assim, eu não sei como começa e muito menos como termina. Lá, pelo menos, sabe como começa. Agora, como termina... A questão toda não é a Polícia Federal, e aí eu vou, por força da verdade, corroborar com o que o delegado Malman diz. A Polícia Federal é uma instituição absolutamente ética, cumpridora das suas obrigações, não tem medo de cara feia. A questão toda é quando sai das mãos da Polícia Federal e, por exemplo, vai parar no STF, onde o Fachin, Luiz Carlos Fachin, é isso? O Fachin, né? O ministro Fachin do STF, gaúcho daqui, né? Que é o advogado paraguaio,
para quem não sabe, ele advogou contra o Brasil, contratado pelo governo paraguaio, Fernando Lugo, contratou o advogado Fachin, hoje ministro do STF, para ser o defensor, ou melhor, para liderar uma ação contra o Brasil referente à usina de Itaipu. E ganhou. Ou seja, ele advogou contra o país e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Só um pouquinho. Sim, não, mas o governo não fez nada contra também para que o Paraguai não ganhasse. O governo também estava querendo dar força para o Paraguai. O governo queria dar apoio ao Paraguai. O Brasil tinha advogado, tem a Advocacia Geral da União, tem defensoria, né? tem defensores, enfim. Não, mas a ideia é fortalecer, ajudar o Paraguai, também está no Foro de São Paulo. A questão toda é, o advogado que advogou contra o Brasil é ministro do Supremo Tribunal Federal hoje. Tá, isso eu não admito. Não entra na minha cabeça. Ele foi referendado por Gilmar Mendes. Pois é, como é que pode advogar contra o seu próprio país? Mas eu não entendo. Mas pode? Então, para mim não pode. Aí a Polícia Federal num esforço hercúleo... Não, poder pode. Mas aí a Polícia Federal num esforço hercúleo investiga, detecta, prende, né? Vai às vezes, de fato, vai lá e encarcera o sujeito, né? Aliás, o delegado Moro descobriu o Alberto Youssef numa bobagemzinha de uma operação de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, ainda do tempo do Banestado, para quem não sabe. Aí começou todo esse grande banzé para ver como essa história é antiga. Não começou a semana passada. Sim, mas esse caso ele pode vir, não é ético, não mas é... Agora mas pode, vamos adiante, Bibo. Pode. Vamos adiante, então. Vamos adiante, não vamos ficar no Fachin, que é advogado do Paraguai e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Bem lembrou do delegado Malma, Dias Toffoli, prerrogativas para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, conduta ilibada e notório saber jurídico. O cara não tem nenhum dos dois. Quando ele foi nomeado pela Dilma, pela presidente Dilma, cria do Lula, né? Hoje estão nessa guerra de guerrilha, que é um jogo de cena, é mera cenografia para desvio dos olhares, né, da população. Nomeou o Dias Toffoli. Gilmar Mendes chamou ele de canto, meu filho, vem cá, se fosse tu me declarava impedido. Cara, tu tá respondendo processo criminal no Amapá por desvio de dinheiro, por propina, por isso, por aquilo. Não te preocupa, eu entrei com recurso, não transitou em julgado, então eu tenho reputação ilibada sim, porque enquanto não tiver sentença transitada em julgado, eu não sou criminoso, eu não sou condenado, então eu tenho reputação ilibada. Pelo amor de Deus, Bibo, se tu tivesse esse BNDES aqui como sugerido... Não, põe no meu peito aqui o maior escândalo que está para vir. Porque o escândalo do BNDES, essa bomba é planetária. O escândalo é maior que Petrolão, maior que tudo. Essa bomba é planetária. 57% do dinheiro disponível do BNDES foi mandado para esses países neocomunistas, e isso está comprovado, qualquer um pode ver. Fora os contratos secretos, como o Porto de Mariel, em Cuba... 2 bilhões de dólares. Que ninguém pode ver. Mas só depois de 20 anos. Você em casa, aceitaria fazer um negócio, ou que o seu parente, ou o diretor, fizesse um contrato onde você só pudesse ter acesso para ver daqui a 20 anos? Não é isso? Como é que vai ter um negócio? Eu sou brasileiro? Só daqui a 20 anos vou saber o que aconteceu? Daqui a 20 anos não tem mais ninguém aqui. Ninguém. E quando está prescrito. E prescrito ainda. É tirar a gente para bobo. Agora uma pergunta. Essa eu vou botar uma certa lenha. É que tem muita coisa falsa na rede social. Mas esse incidente que aconteceu com os senadores que foram para a Venezuela, prestar solidariedade aos presos políticos da Venezuela. Exatamente. Ficaram poucas horas lá porque foram apedrejados, maltratados, foi um caos. O governo de Itamaraty tomou uma medida contra pedido de satisfação. Mas recebeu ordem. Você acredita que a presidente Dilma teria interferido para acalmar, porque não pode atritar com a Venezuela? O embaixador a presidente não pode chegar a esse ponto. O embaixador brasileiro recebeu ordens do Itamaraty para não acompanhar a comitiva. Isso lá. Isso. O embaixador lá. Agora, em contrapartida, o Lindbergh Farias vai agora, amanhã... Né, mas é outro tipo de senador, né?
Na verdade, mas como outro. Assim outro tipo de senador? Não, é o senador que é a favor da Venezuela. Não, mas nós temos quantos tipos de senadores no país? Não, tem o que é a favor, outra contra. Não, desculpe, mas o Lindbergh ele é a favor da Venezuela. Por que o senador que é a favor da Venezuela vai ser recebido pelo embaixador e o senador que vai lá querer saber das condições humanas, o tratamento que está sendo dado para o preso político, vai ser desprezado pelo empregado do Itamaraty, o empregado do povo brasileiro? O senador da República é representante de um cidadão brasileiro. Sim. Um grupo de senadores brasileiros que são contra a Venezuela, que são contrários à política empregada na Venezuela. Sim. No momento. Eu também sou contrário. Mas a presidente e o PT gostam da Venezuela. Mas a política não pode ser usada como ferramenta partidária. A presidência da República é uma instituição do país e não de um partido. Tá, mas é a mesma coisa. Mas não foi o que aconteceu. Aí vamos voltar não foi o que aconteceu. Bibo, vamos voltar um pouquinho aqui. A Polícia Federal, olha, eu não prendo petista porque o meu chefe lá, o chefe do executivo é do PT. Para com isso. Para com isso, a Polícia Federal tem que... prendeu, foi petista. Ah, pois é. Mas a minha... Não, o que mais prendeu foi petista. Pois não, mas eu estou... Não, a Polícia Federal, minhas homenagens à Polícia Federal. Sou fã da Polícia Federal, sou fã do juiz Moro e sou contra todo tipo de bandido, de corrupto, de safado, tem por aí. Tem que ir tudo para cadeia. Tem que acabar com a impunidade. Entendido mal. Eu não disse que a Polícia Federal não prende petista, muito pelo contrário. Está sendo muito claro. Prende todo mundo. Exemplo, seria errado se não prendesse, mas prendeu bastante. Mas em contrapartida aí a presidente, quando vai senadores que são aliados dela, comparsas e serviçais, manda o embaixador acompanhar. Quando são opositores, não, deixa eles apanhar para ser apedrejado. O que é isso? Nós vivemos dois tipos de Brasil. Não apoiar o brasileiro, o seu irmão de pátria, eu não admito. Isso é um horror. Aí eu não admito. Nós estamos no estado... Aí não. É o brasileiro que está ali. Tem que ter um amor pelo país. Não, eu jamais estaria ao lado de um venezuelano, do cubano, do argentino, em detrimento de um brasileiro. Mas é o que está acontecendo hoje. Mas eu sou contra. Agora, eu sou contra. Bibo, nós temos... Vamos deixar o delegado falar. Eu já acho o seguinte, Bibo, e eles não tinham nada de ter ido lá. Na minha opinião. Sim, mas eles foram prestar solidariedade. Mas tem que cuidar aqui dos nossos problemas aqui do nosso país. Tem isso. Nós estamos já com tanto problema aqui, vamos cuidar dos problemas dos outros. Concordo. Eles têm que resolver os problemas deles lá. Tá, eu gosto de fazer a contrapartida. Eu acho que eles foram certos pelo seguinte, porque estão querendo vender para nós uma ideia de que a Venezuela é um bom país, que é um governo sério, eles tentam vender essa imagem. E eles indo lá, mostraram para os brasileiros que aquilo lá é uma ditadura, que não tem respeito pela cidadania e muito mais. Eu acho que nesse aspecto valeu a ida deles lá. Valeu sim, para mostrar o que é a Venezuela. Tem um contraponto, porque quando para mostrar o que é a Venezuela chega ao Brasil, é recebido com pompa e circunstância. Né? Na verdade, o Stedley, que não é coisa nenhuma, foi como representante do governo brasileiro, dando inclusive discurso ao lado do Nicolás Maduro. Quem é Stedley? Não, quem é MST? Não tem CNPJ, não tem endereço. Na verdade, o Stedley aqui em Eldorado do Sul fazendo um discurso ao lado da presidente Dilma, com uma ordem de prisão decretada pelo juiz da comarca de Barra do Ribeiro. E ninguém deu voz de prisão para ele? Lá, naquele momento? O programa está embalando e eu só queria fazer... Isso é fato, delegado. Isso é fato comprovado. Não, é que o Gil ele vai mais fundo, né? Ele vai... Ordem de prisão ele vai muito fundo. Pelo juiz da comarca de quem tem. E o senhor sabe por que a ordem de prisão... Mas tem prova disso? Mas claro que tem. Tem a ordem de prisão decretada pelo juiz da comarca de Barra do Ribeiro, da época... como resultado daquela invasão que houve na sede da Aracruz, da fazenda da Aracruz, e da destruição daquelas 500 mil mudas de eucalipto, ou outra planta, ou enfim, do laboratório, e eles foram condenados. E o Stedley tinha a ordem de prisão decretada por um juiz. E ele, com ordem de prisão, estava ao lado da presidente da República fazendo o discurso como se fosse membro da comitiva presidencial, e ninguém deu voz de prisão para ele.
Vivemos o país do absurdo. É lamentável. É lamentável, isso é fato. E pesquise quem quiser. Aliás, jornalistas se debateram horrorosamente em relação a esse tipo de coisa e nada foi feito. Passou em branco as dúvidas como se nada tivesse acontecido. É que o Gil, ele vai muito. É que... Isso aí tu falou. Falei e tem prova disso. É contigo, por favor. Qualquer problema é dele. Não é Bíblia. Não tem problema nenhum. Não, é que tem coisas que... No momento que estava acontecendo, vários jornalistas, que eu não vou citar o nome para não comprometê-los, eu estou falando, meu nome aparece aí nos créditos, provavelmente, tá? Eu estou dizendo, no momento que estava acontecendo o discurso da presidente em Eldorado do Sul, o Sted, ele estava ao lado dela fazendo o discurso, pronunciamento, e tinha uma ordem de prisão decretada por um juiz da comarca de Barra do Ribeiro, com prisão decretada, e ele era considerado foragido da justiça. Bem, vários jornalistas... Quem falou foi o Gilney, essa é tua. Tá? Minha, até porque eu não estou por dentro desse assunto, não vou... Então, não, delegado, ele viu, deixa, é por ele.